Bom dia, irmãos. Vamos dar início, então, à última mesa redonda, referente às perguntas da última aula e algumas perguntas também que ficaram para serem respondidas. Vamos estar orando e assim vamos dar início. Senhor Deus, nós louvamos o Teu santo nome, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu desde a fundação do mundo para sermos os Teus servos. E isso se dá, ó Deus, por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Obrigado porque estamos aqui reunidos na casa do Senhor nesse domingo para ouvir a Tua palavra e aprendermos mais sobre o Senhor. Nesse momento, ó Deus, o Senhor esteja iluminando a nossa mente para que possamos compreender um pouco mais sobre a Tua palavra e sobre a Tua vontade. Se nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vou estar aqui destinando as perguntas aos presbíteros referente à aula 8, a Igreja de Cristo. Primeira pergunta que quero fazer ao Rafael. Ainda existem profetas na igreja? O que podemos afirmar sobre as novas revelações? Bom, nós temos duas perguntas, né? Então, ainda existem profetas na igreja. Nós cremos, biblicamente, né? Existe uma grande discussão, né, sobre os dons, se eles cessaram, se eles continuam, mas nós cremos que, com relação a profetas na igreja e revelações, nós acreditamos que a maior revelação possível de Deus já aconteceu. Por quê? Cristo é a maior revelação daquilo que Deus queria ensinar a nós, daquilo que Deus queria mostrar do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, da sua justiça a nós. Então nós não cremos que o dom da profecia, ele ainda existe. Por isso que hoje nós acreditamos que não existem profetas. Profetas eram aqueles designados por Deus no Antigo Testamento e também de uma certa maneira, no Novo Testamento, para proclamar o Evangelho, para falar aquilo que Deus havia de fazer pelo seu povo e no seu povo. Então a maior revelação, eles revelavam aquilo que Deus destinava para o seu povo. Então tudo que nós precisamos conhecer sobre Jesus, como a maior revelação de Deus a nós, está na Bíblia, está registrado nas Escrituras. E qualquer afirmação fora disso, de que Jesus, depois que ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus, ele apareceu para uma tribo nos Estados Unidos. Tudo isso nós cremos biblicamente ser anátema, ou seja, ser maldito, aquele que cria e propaga essas coisas. As coisas reveladas pertencem a nós, como diz Deuteronômio. As ocultas a nós pertencem a Deus e Deus quis assim. Então tudo que nós precisamos saber sobre Deus, sobre Cristo e sobre o Evangelho está na Bíblia. Próxima pergunta eu faço ao pastor. O que deve fazer o cristão que vive onde não há igreja para frequentar? Bom, de fato ele já entende, né, o que é igreja, o que é esta comunidade, por isso ele já entendeu que ali não tem uma que ele possa buscar, ele precisa estar cada vez com mais intensidade, escrituras, oração, e clamar a Deus para que ele possa, se não encontrar, mas desenvolver uma comunidade, unir-se a outros cristãos que de fato confiam em Jesus, para que ele possa estar em comunhão com as pessoas e assim até plantar uma nova igreja, se Deus então o permitir e usar para isso, né? Não se adequar em outras igrejas não cristãs ou igrejas que tenham suas doutrinas fora das Escrituras, mas se unir a cristãos verdadeiros que muitas vezes estão também procurando um lugar como esse, e assim eles possam até
desenvolver uma nova igreja local. Próxima pergunta, faço ao Paulo. O que eu preciso procurar em uma igreja? Bom, a igreja, aí a gente precisa pensar qual que é o seu objetivo no coração. Se você está buscando uma igreja para servir a Deus, então quais são as marcas de uma igreja verdadeira e não de uma seita, né? Nós temos a palavra de Deus, então a fidelidade é a pregação da palavra de Deus. Nós temos processo disciplinar das pessoas, por quê? Porque somos pecadores. Então, todo pecado ele precisa ser corrigido para que a gente possa cada vez mais ser encontrado santo diante de Deus. Então, fidelidade à Escritura, processo disciplinar e administração dos sacramentos, não além daquilo que a Bíblia coloca, né? Mas também nem a quem, ou seja, batismo e Santa Ceia. Mais do que isso, é acrescentar a Bíblia, então não é ser fiel. Subtrair alguma coisa também é não ser fiel à palavra. Então são 3 elementos: fidelidade à palavra, processo disciplinar ou de disciplina dos crentes e administração dos sacramentos, batismo e ceia. Próxima pergunta, Rafael. A igreja está em pecado. Por que não separar o sábado? Bom, então, aí nós temos uma mudança, né, do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então, se nós estaríamos em pecado por não separarmos o sábado, porque nós não deixamos de olhar o sábado como o dia do descanso, como no Antigo Testamento. Só que nós cremos pelo Novo Testamento, a partir da vinda de Cristo, que por meio do dia da ressurreição de Cristo, que nós passamos, não por determinação nossa, mas os apóstolos eles já passam a seguir o domingo como o dia do descanso. Então nós guardamos o domingo, entendendo ser este o dia onde nós descansamos. Por quê? Porque nós entendemos que Jesus é aquele que conduz o seu povo para o descanso eterno. Então, não, a igreja não está em pecado porque ela não guarda o sábado. Nós, em vez de guardarmos o sábado, guardamos o domingo. Nós entendemos que o domingo é o dia do Senhor, o dia separado da nossa semana, para nós estarmos em comunhão com a igreja, principalmente buscarmos a comunhão com Deus, o fortalecimento espiritual em Deus, e damos a importância ao dia do domingo. Só acrescentar um detalhe. Isso é tão importante para nós, de estar definido na nossa mente, porque aqueles que são sabatistas, eles brigam pelo sábado até o último momento, né? É para não fazer prova do Enem no sábado, é para não ter aula na escola no sábado, sexta-noite, né? O pôr do sol já, né? E quando nós pensamos naquilo que é bíblico, que é exatamente isso que o Rafael acabou de colocar, os apóstolos, eles já separavam o domingo, né? Porque eles já viviam depois da ressurreição, né? Nós temos ali Paulo, você tem aí vários aí que tem um registro sobre o dia onde eles estavam então reunidos. E isto é ordenança. Então não é algo que nós como igreja criamos e vamos ficar brigando com os sabatistas para ver quem... Não, nós acabamos até vivendo de forma desleixada, porque tudo bem um dia sim, um dia não. Não, isso vem do princípio do Antigo Testamento, de separar um dia para o Senhor. E este dia é hoje o domingo, porque é o dia da ressurreição, né? E nós continuamos isso. Então, não deveria ser opcional para nós o domingo, de estar como povo do Senhor, de cultuar ao Senhor, né? Então nós criticamos as seitas,
mas esquecemos que naquilo que eles têm de princípios, eles brigam muito mais do que nós. Nós não brigamos para que as provas não sejam no domingo, não brigamos para que o trabalho não seja no domingo, não brigamos para que as festas de família não sejam no domingo. Eles brigam. Então é algo que nós precisamos refletir, porque este é o dia do Senhor, ao qual o Senhor então deixou como ordenança para nós nos reunirmos. Próxima pergunta. Paulo. Se existe tanto pecado e a igreja é conduzida por homens, por que devo crer e participar de uma religião organizada? Bom, se nós pensarmos que igreja, qual o sentido de igreja, né? Então a igreja, ela recebe esse termo igreja porque é o corpo de Cristo. Então, se nós olharmos para o que Cristo estabelece como povo que estaria dando continuidade à sua obra, nós vamos ver que Cristo fala dessa, e os apóstolos também falam isso, dessa comunidade. Então é um conjunto de pessoas que vão se reunir para não só adorar a Deus, mas para ser alimentado por esse Deus espiritualmente. E isso não é só uma questão de Novo Testamento, mas veja que Deus estabelece a necessidade do povo, do seu povo, se reunir, se ajuntar, congregar no Velho Testamento já. Então, a prática de se organizar, ter uma organização, um grupo de pessoas que vão se juntar com um determinado propósito, no caso, louvar a Deus e servir a Deus, isso já acontece desde o Antigo Testamento, né? Então, a prática de se dizer alguém de Deus, contudo, não se filiar a nenhum agrupamento, é algo moderno e algo antibíblico. Não tem como você ser cristão sem você estar vinculado a uma igreja cristã, a uma comunidade cristã, a um corpo de Cristo. Não tem como, porque, e aí é só a gente lembrar que Paulo, ele até adverte que a brasa fora do braseiro se apaga. Portanto, é no conjunto, na convivência coletiva, é que nós podemos vivenciar os elementos de uma igreja verdadeira. Sacramentos. Eu não posso me auto-batizar e administrar a ceia para mim mesmo. Veja que o pastor, ele ministra a ceia para todos, mas quem ministra para ele? É ele mesmo? É o pastor que se serve da ceia? Não. É o pastor que se batiza? Também não. Então, observe que é a vida em comunidade que permite você viver os sacramentos, que permite você viver a fidelidade da palavra e também permite que você seja disciplinado. Discipline aquele que está errado, mas também seja disciplinado quando está em erro. E aí é um ponto importante. Todas as pessoas que não estão vinculadas a uma igreja, elas estão em pecado e querem permanecer em pecado. E elas se distanciaram de uma igreja porque elas não aceitaram a disciplina dessa igreja. E aí eu duvido alguém me apresentar uma contraprova, que vai apresentar alguém que fala que não precisa de igreja e que não esteja em pecado e continue nesse pecado de estimação. E não esteja nessa condição porque recusou a disciplina de uma igreja. Então, a pergunta fala, se existe tanto pecado e a igreja é conduzida por homens, por que devo crer e participar de uma religião? Porque é por meio da igreja que nós vamos combater o pecado. Não é de forma isolada, porque Cristo não deu uma missão isolada de viver contra o pecado. Ele deu à igreja. Então nós vivemos em igreja. Só um detalhe que eu lembrei, quando Paulo estava falando, porque igreja não é só aqui, não é transitório, é eterno. Esse povo de Deus está sendo preparado aqui, em meio à condição do mundo, para continuar.
Então estar na igreja é não só para agora, né? É para sempre. Próxima pergunta, Rafael. Qual a referência bíblica que diz que Satanás era um anjo de luz e estava com Deus? Tem aquele negócio de pedir ajuda para os universitários, assim, para quem já... Hoje você me derrubou, hein? Então, qual que é a referência bíblica que diz que Satanás era um anjo de luz e estava com Deus? Nós vemos biblicamente no texto de Jó que Satanás, de certa forma, tinha um acesso a Deus, porque no dia lá que eles estavam, se reunindo, Satanás chega, Deus pergunta para ele onde ele estava, de rodear e passear pela terra. Então se dá início a toda a narrativa histórica. Então, o que são? Já entendemos que Satanás tinha um certo acesso a Deus. O que são anjos? Anjos, eles são ministros de Deus, que servem não somente para ficar adorando, ficar lá louvando, cantando, eles servem também para fazer aquilo que Deus ordena a eles. Então eles são ministros de Deus. Então nós vemos biblicamente 1 de João 3:8. Por favor. 1 João 3:8 diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então nós vemos que o diabo ele vive pecando desde o início, desde o princípio. E se nós voltarmos logo após a criação, Gênesis 3, nós vemos, por meio da serpente, ali uma figura do diabo, para demonstrar que ele estava induzindo outros a pecar. Então, nós sabemos que Satanás então era um anjo de luz que caiu, que estava com Deus. E como que nós conseguimos identificar isso? Segundo os Coríntios 11:14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, Paulo aos Coríntios, dizendo que o próprio Satanás ele se transforma em anjo de luz, buscando fazer aquilo que ele estava fazendo desde o princípio, pecar e induzir os outros a pecar, especialmente os cristãos. A partir disso, nós temos... Vai querer ler esses textos? Lucas 10:18. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E também temos outros textos dos profetas, Isaías 14:12-15, Ezequiel 28:14-17, que mostram a nós a queda de Satanás da comunhão e da submissão do Senhor. Então, o texto até de Apocalipse, vem nos dizer que ele foi lançado, que João vê Satanás sendo lançado do céu, ali na figura do dragão, que é lançado do céu. Então ele era um anjo, ele tenta ainda se disfarçar como anjo de luz, mas por causa do seu pecado, da sua rebelião contra Deus, porque o pecado nada mais é do que uma rebelião contra Deus, ele é lançado da presença de Deus. Então, ele é lançado de diante de Deus. Então, aí nós temos algumas referências bíblicas sobre esse fato. O texto dos profetas, tratando do Antigo Testamento, que falam sobre os reis, sobre estrelas, eles nada mais são do que textos que tratam também sobre Satanás. Eu acho que vale a pena acrescentar sobre a pergunta dos profetas, se existem profetas, e a questão da marca da igreja, o que precisa para uma marca de igreja. Porque quando a gente olha para isso, a gente vai ver que existem muitas pessoas que vão fazer afirmações sobre Satanás e sobre Deus,
mas que são revelações extrabíblicas, né? A gente chegou a ter, agora eu não lembro se é na década de 90 ou começo dos anos 2000, que ficou famoso, muita informação sobre Satanás e tudo mais, porque alguns ubandistas, macumbeiros, nos anos 2000, né, se converteram, e aí eles começaram a escrever sobre Satanás, sobre as revelações que eles receberam de Satanás. Bom, o diabo é pai da mentira. A pessoa vivia na enganação. E aí, ao escrever sobre isso, que vai além do que a Bíblia diz, por que eu devo tomar como referência, né? Então, existe muita informação e literatura sobre o diabo. Contudo, o que a Bíblia diz? Então, a gente precisa tomar cuidado para tudo aquilo que a gente recebe de informação, até mesmo dentro do seio evangélico, né, brasileiro ou internacional, porque nem tudo que está ali, ou nem tudo que reluz é ouro, né? O diabo, ele usa das suas artimanhas, e é impressionante que tem gente que tem mais medo de Satanás do que temor de Deus, e por isso que fica adulando e buscando saber muito mais de Satanás do que de Deus, né? A questão é bem simples: se o meu Deus é o Deus do universo, por que eu devo temer a Satanás? Simples assim, né? Então acho que dar espaço para profecias, revelações extrabíblicas, que tratam Satanás com uma determinada importância, que ele não tem devido ao poder de Cristo, não a mim, mas ao poder de Cristo. Então acho que a gente foge da essência da igreja, que é fidelidade à palavra, ao temor ao Senhor. Então eu queria destacar essas duas coisas em relação a essa preocupação que muitos têm com relação ao diabo. Próxima pergunta, pastor. Por que há denominações que retiram o Antigo Testamento e passam a crer apenas no Novo Testamento? Muitas delas, elas olham a questão sobre a lei e desconsideram o Antigo Testamento por entender que a lei não é válida para nós hoje em dia. Como a expressão que as Escrituras trazem, que falam da forma como Cristo agiu para com a lei, muitos entendem então que ele aboliu, retirou e ela não existe mais. Então tudo que tem no Antigo Testamento não deve ser usado, quando na verdade Cristo cumpriu a lei no nosso lugar. Então a lei continua, ela não é exigida de nós naquilo que Jesus já fez, mas no restante ela continua. Você pega todos os ensinos do Novo Testamento, tanto da parte do próprio Cristo, quanto dos apóstolos, está tudo baseado nos princípios que estão no Antigo Testamento. Então você não exclui o Antigo Testamento, você tem uma continuação da revelação. Então nós vemos Deus desde de Gênesis, ainda no Éden, iniciando uma revelação sobre a redenção, plano de salvação, e isso só continua até você chegar a Cristo Jesus e mostra como a igreja vive isso depois no Novo Testamento. Então não tem como você excluir uma coisa da outra. Aquelas igrejas que retiram o Antigo Testamento, elas estão erradas porque elas estão desconsiderando a revelação de Deus sobre tudo, desde o início, desde a criação, desde a própria lei, porquê da lei, que está escrita em Gálatas, Então sempre há uma ligação dos textos do Antigo Testamento com o Novo, o que é muito importante para nós como igreja, até para interpretar. Para você interpretar o Novo Testamento, você também precisa conhecer o Antigo, para que você não crie novas doutrinas. Não, já está tudo ali. Basta você então encontrar essas referências. Algumas Bíblias, elas até possuem isso. Não sei se a sua tem, mas às vezes elas têm umas letrinhas pequenas, alguma coisa assim, sem Bíblia de comentário, E daí você olha, ela traz referências, e muitas vezes são referências do Antigo Testamento, porque há citações de Cristo sobre o Antigo Testamento, citações dos apóstolos sobre os salmos, Então há esse vínculo em todo o tempo, e por isso nós continuamos a crer no Antigo e também no Novo Testamento.
sobre essa questão da lei, né? O próprio Cristo diz em Mateus 5,17 que ele não veio para revogar a lei, mas para cumprir a lei, né? Então, ignorar o Antigo Testamento é ignorar uma parte da obra de Cristo. Próxima pergunta. Vou fazer para o Paulo. Muito fácil essa. Se Deus criou o mundo, quem criou Deus? Assim, né? Essa é uma reflexão filosófica, né? Acho que, porque a gente tem uma questão bíblica, mas a explicação dela acaba sendo um exercício filosófico, né? Porque a gente tem que entender o que é a eternidade. Todo o universo, segundo a revelação bíblica, ele passa a ter um início. Deus criou. Então eu tenho um ponto inicial e que vai se expandir, então, certo? A gente pode pensar nesse ponto e que vai se expandir como uma linha, ou nesse ponto que vai se expandir como um plano, ou esse ponto que vai se expandir como um espaço e ele vai se expandir, certo? Vai tornar a existir. Contudo, Deus não tem início, não tem um marco temporal, existencial, onde passa a existir. Portanto, nós podemos falar que Deus é eterno. A compreensão da eternidade significa, se nós pensarmos naquilo que nós podemos ver, perceber, Deus é eterno significa, ele não tem começo, meio ou fim. Se eu olho para todo o universo ele vai ter direções, ele vai ter tempo, ele vai ter espaço, mas tudo tem uma direção, um marco de referência. Deus não tem isso. Deus não está preso ao tempo, Deus não está preso ao espaço. Deus é adimensional, ele não tem dimensão, ele não pode ser medido. Então por isso que eu falo que é uma questão filosófica, né? Quem criou Deus? Ninguém criou Deus, né? Simples assim, né? Então, Deus existe. Diferente de todo o universo que passou a existir, simplesmente Deus existe. Dizer que Deus existe desde a eternidade é ser redundante no sentido de eternidade, como se a eternidade tivesse começo, meio e fim, mas a eternidade não tem começo, nem meio, nem fim, né? Portanto, Deus não tem começo, nem meio, nem fim. Deus sempre foi Deus e sempre existiu. E sempre será Deus e sempre existirá, né? É lógico? Em parte sim. Mas a Trindade também é lógica em partes. E tem coisas de Deus que são lógicas em partes, dada a limitação do ser humano. De compreensão do ser humano, que é finito, temporal, né? Então, é um exercício filosófico aí. E se eu falar mais do que isso, é só ficar tomando tempo. Filosófico nunca é facinho. Se fosse uma criança que ela me perguntasse numa sala, eu ia falar, ninguém, Deus é eterno. Mas a gente tem que filosofar para poder chegar numa resposta que seja tentativa de explicar o eterno, né? E Paulo fez muito bem. Próxima pergunta, Rafael. Qual linha doutrinária segue a Igreja Presbiteriana? Nós temos, né, dentro das igrejas, não vou nem dizer protestantes, mas evangélicas, nós temos duas grandes linhas seguidas teologicamente: calvinismo e arminianismo. Então, com base nisso, o que nós temos? João Calvino, de um lado, que nós vira e mexe falamos, estudamos e propagamos. Então aí já está a resposta. Nós somos, como igreja presbiteriana, nós seguimos a linha de interpretação e entendimento bíblico calvinista. E Armínio, de Jacó Armínio, que na verdade era até um pouco mais próximo de Calvino do que é hoje o arminianismo, porque os seus alunos, eles foram indo cada vez mais para o extremo. E o que nós temos de principal diferença a partir desses dois entendimentos? Calvino, principalmente a partir das Escrituras, ele entende que a salvação
né, é por meio da predestinação, ou seja, Deus escolheu aqueles que seriam salvos, consequentemente escolheu aqueles que não seriam salvos. E aí nós temos o principal texto usado é Romanos 9 para isso pelos calvinistas, que trata bastante dessa. Paulo ele usa até o exemplo entre Esaú e Jacó para defender essa ideia da escolha, da predestinação divinas. E o calvinismo, esse é o calvinismo. O arminianismo, ele então entende, ele se baseia que quem escolhe a sua salvação é o homem que escolhe a Deus, o homem que é o responsável pela sua salvação a partir do momento de que ele se aproxima de Deus e de que ele aceita a Cristo, ele vê a Deus como seu Senhor e Salvador. Ou então uma outra linha de que Deus escolhe aqueles que seriam salvos, porque em algum momento da história Deus olhou lá na frente, o Rafael ele parece que vai ser um cristão. Ele tem uma tendência a acreditar que eu sou Deus e ser salvo, então vou escolher ele. Então aí nós temos outros dois pontos. A presciência divina, que seria isso. Deus ao saber, ao ter ciência de que alguém teria essa disponibilidade, essa disposição de ser cristão, ele então escolhe essa pessoa. Ou a própria pessoa, ela escolhe a Deus, escolheu a Deus. Se nós voltarmos às respostas a última resposta, né? Deus criou todas as coisas, quem criou Deus? Deus sempre existiu. Então, só com essa resposta você já pode parar e pensar, poxa, se Deus sempre existiu e criou todas as coisas, como que eu vou escolher ele me sobrepondo à vontade dele? E a outra pergunta que nós tivemos também sobre a questão do Antigo Testamento, da lei dos profetas. Se Deus desde o início da nossa história, ele começa a revelar toda a redenção, toda a história de Cristo, se Deus, Criador de todas as coisas, é quem governa, quem é soberano sobre todas as coisas, quão petulante, quão arrogante eu sou de olhar para Deus e falar, não, sou eu que escolho a Deus, eu escolhi ser salvo. Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela segue a linhagem calvinista, entendendo que Deus é quem salva por sua livre escolha, e que a nossa única participação nisso é termos fé. Então, nós cremos na linhagem calvinista, na predestinação. E um ponto interessante, né, que Deus elegeu aqueles que seriam salvos antes da fundação do mundo, né, entendendo a soberania de Deus sobre todas as coisas, enquanto os arminianos tratam da vontade do homem, né, colocam a vontade do homem acima dessas coisas. E um ponto interessante de curiosidade, né, os 5 pontos do calvinismo que são tão difundidos, eles não foram feitos à toa, eles foram feitos em resposta aos 5 pontos do arminianismo. Os arminianos que produziram 5 pontos, e os 5 pontos do calvinismo foram feitos para rebater esses 5 pontos. Eu queria só, fazer um comentário sobre essa pergunta, porque essa é uma linha doutrinária, né? Como o Rafael bem colocou para nós aqui das diferenças. O que não significa que nós deixemos a palavra de lado. Calvino tem uma interpretação, né? Então ele foi usado por Deus para trazer uma linha de interpretação. Como Armínio tem outra, e você vai ter outros teólogos ao longo da história que trouxeram os seus entendimentos, porque é um crescente de estudo, né? Ou seja, os teólogos ao longo da história se reuniam, discutiam, porque as doutrinas
E o próprio cânon bíblico, ele não estava ainda totalmente certo o que é, o que não é. Então, ao longo da história, a igreja discutiu a doutrina para definir de fato o que é e o que não é. Você vai ter aí outras discussões na história, sobre a questão da filiação de Cristo, mas ele não tem a mãe, ele é filho de Deus, é filho de Maria. Essas discussões que hoje nós temos já uma facilidade para responder, isso é devido a eles. Um deles, Calvino, Armínio e outros homens, mulheres que ao longo da história foram usados. Então, não há idolatria a Calvino dentro da igreja presbiteriana. Nós adoramos a Deus, nós seguimos as escrituras sagradas e utilizamos essa interpretação de Calvino por entender que ela é correta. Só para a gente poder dar um passo, além que há uma discussão muito grande nessas linhas doutrinárias, é uma linha de interpretação. E tem espaço aqui para nós discutirmos essas linhas, que é o que nós estamos fazendo. Muitas dessas perguntas vêm de resquícios de arminianismo, resquícios de catolicismo, resquícios de outras linhas doutrinárias que nós temos. E aí nós vamos afunilando para entender aquilo que a palavra, então, nos ensina. Próxima pergunta. Pastor, Deus realmente existe? Vamos para a filosofia de novo. Se eu fosse responder para uma criança, porque eu dou aula para criança, então o que eu diria? Sim. Acabou a pergunta. O que é que nós temos que pensar? O fato de eu entender a existência de Deus, isso só é possível a mim por meio da fé. Não há nada concreto que eu possa dizer e convencer alguém sobre a existência de Deus, a não ser tentar ir pelo campo filosófico e tentar mostrar a essa pessoa, inclusive existem coisas que ela acredita que existem outros que nem sabem que existe, ou coisas que nós acreditamos que existem que nós não podemos ver, Então, quando eu digo que Deus existe, claro que eu tenho para mim uma referência bíblica, porque eu acredito na palavra. A revelação das Escrituras para mim é a base para que eu possa caminhar com o Senhor. Mas isso tudo é pela fé. Se eu tiro a fé dessa resposta, e eu então digo, Deus existe, como que você sabe que Ele existe? Se eu retiro a fé dessa resposta, eu não consigo seguir. Eu não tenho para onde argumentar. Então a fé, ela me dá base para eu poder dizer de fato que Ele existe. Mas aí você vai conversar com um ateu, você vai trazer esse tipo de reflexão para ele poder entender, olha, existem coisas que você acredita que eu não sei que existem, ou pessoas que você conhece que eu não conheço, mas elas existem. Não é o fato de eu não conhecer que determina que elas não existam, Então nós vamos aqui passando pelo campo filosófico, mas dá para ir muito mais longe, se algum filósofo aí quiser ampliar. Vai além da questão de sentidos também. Eu acho que é importante pontuar isso, porque existe uma linha hoje de pessoas que se denominam cristãs, e aí você tem organizações religiosas cristãs que falam que Deus, ele é sentido. E se você não sente Deus, Deus não existe. E aí vem então a igreja presbiteriana não ter Espírito Santo. Por quê? Porque as pessoas não sentem o Espírito Santo dentro da igreja. E por que não sentem? Porque não tem o fogo do Espírito aqui. Então percebe que é um desdobramento, Então, Deus, ele é sensível? Sim. Salmos fala, os céus proclamam a glória de Deus. Contudo, essa sensibilidade, acho que aí volta o que o pastor falou hoje cedo, não tem como você pedir para um cego ver. Veja aqui, se ele não vê, ele não vai conseguir ver. Então, se tudo que existe no universo nós conseguimos ver, não. O ar que nós respiramos,
Nós respiramos, nós sentimos, mas nós não vemos. Aquilo que forma a substância humana, ou forma as substâncias do universo, o átomo ou partículas subatômicas, tudo isso foi concebido, né, pela inteligência humana que Deus permitiu, mas a prova da existência disso só veio muito tempo depois da concepção filosófica disso. O que eu quero dizer com isso? Deus, em certa medida, ele só vai ser compreendido a partir do momento que ele se revela, que ele se mostra. Se ele não quer se mostrar, ele não vai ser conhecido. E por mais que os céus proclamem a glória de Deus, ele só poderá ser visto por aqueles que Deus faz enxergar. Aqueles que são cegos, Deus continuará deixando eles cegos. E é só a gente pensar que Jesus, durante algumas parábolas, ele falava das parábolas e em parábolas para que algumas pessoas entendessem. E ele só explicava as parábolas para os discípulos. E a explicação ele mesmo dava. Elas não devem entender. Perceba que a revelação, portanto a existência de Deus, só vai ser percebida por aqueles a quem ele quer que entendam, compreendam e aceitem a sua existência, né? E aí volta para aquilo que o Rafael estava falando da nossa diferença entre Calvino e Armínio. Armínio ainda queria dar um poder ao homem. O homem ele pode se relacionar com Deus, ele pode escolher. Do ponto de vista calvinista, que nós entendemos ser o mais fiel à palavra, não, o homem não pode nada. Deus tem o controle de tudo e ele decide o nosso destino. Ele decide quem crê e quem não crê. Ele decide quem acredita e quem não acredita. Ele decide quem aceita e quem não aceita. Ele decide. Mais do que isso, ele determina. Porque todos os dias foram escritos por ele, né? E determinados por ele. Aí vem a soberania de Deus. Próxima pergunta. Paulo. Me batizei em outra igreja. Preciso passar pelo batismo? Depende. A igreja é de fato uma igreja ou é uma seita? Se é uma igreja fiel à palavra de Deus, se é uma igreja que ministra os sacramentos, ou seja, batismo e ceia, se é uma igreja que existe um processo disciplinar dos crentes, então fundamentado nos 3 elementos que a gente fala que é o de uma igreja verdadeira, então nós estamos falando de algo, de um batismo que foi feito segundo o que Deus estabelece na sua palavra. Se não é, então vai ter que ser batizado de novo. Fui batizado na igreja católica, preciso ser batizado novamente? Se eu não me engano, Calvino ele ainda dizia que necessariamente não, né? Mas tinha alguma questão de Calvino que ele preservava, ou Lutero, ele preservava a questão do batismo. Contudo, o desdobramento por que não aceitamos o batismo católico? Como exemplo bem simples. Porque o batismo da igreja católica ele não é feito apenas em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Porque a igreja católica ela não acredita na divindade apenas do Pai, Filho e Espírito Santo, mas eles acrescentam mais uma divindade. Eles acrescentam os santos aí, ou a santa, a Virgem Maria, né? Eles não estão fundamentados somente na palavra, mas eles têm a palavra, eles têm a história, né? E eles têm a vontade papal. Perceba que aí a gente está falando então daquilo que foge aos 3 elementos de uma igreja em essência bíblica. Então tudo vai depender de onde você está vindo, para a gente analisar se pode ou não pode aceitar ou não o batismo. Próxima pergunta, Rafael. Tenho medo que meus pais não sejam salvos, porém me ensinaram que todos serão salvos. Então, todos são eleitos? Ensinaram errado. Porque nós acabamos de ver que nós temos, por meio da nossa visão bíblica, auxiliados por Calvino, nós vemos que, com base em Romanos 9, que eu já citei, essa divisão entre aqueles que são eleitos para a glória e aqueles que são eleitos para a ira, né, os vasos de desonra. Então,
A eleição, ela é limitada apenas para aqueles que foram escolhidos por Deus para serem salvos. Daniel 12, 2. Muitos os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, nem todos serão salvos, né, como nós vemos nesse texto. No dia da ressurreição, quando Cristo voltar, alguns ressuscitarão, alguns, os escolhidos para a vida eterna, terão, né, a vida eterna, toda a eternidade com Deus. Os outros, os escolhidos para a condenação eterna, irão então para o inferno, lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Próxima pergunta. Pastor, Jesus ensinou que devemos fazer discípulos de todas as nações. Como podemos fazer? Nós vemos vários exemplos, desde o Antigo Testamento, no princípio do ensino uns para com os outros, da caminhada. Você tem no Antigo Testamento desde Jetro com Moisés, de Moisés com Josué, e assim por diante, né, de parcerias, onde um cuidava do outro, preparava o outro, ensinava para que eles pudessem estar prontos para fazer a vontade do Senhor. Jetro alerta Moisés para que ele divida a forma de julgamento, né, ou a quantidade de pessoas que seriam julgadas, para ele não se sobrecarregar, para que o povo não perecesse. Moisés orienta Josué e caminha com Josué, porque ele vai passar o bastão para Josué à frente. Então, quando Moisés morre, nós temos Josué assumindo a liderança de Israel na condução até a terra prometida, e aí já a invasão da terra, né, porque ele passa aí em Josué, Juízes, Josué ainda, né, as lutas nas cidades para conquistar a terra. E isso não se repete, né, mas continua no Novo Testamento. Jesus com os discípulos, né, e os apóstolos após a ascensão de Cristo com outros. Você tem Paulo falando sobre Timóteo, né? Deixem que Timóteo venha ter comigo, porque eu vou levar ele até a cidade de Éfeso para ele então poder cuidar daquele lugar, né? E assim você tem vários exemplos daquilo que Jesus estabelece depois como princípio e nomeia isso, né? Que é o fazer discípulos, que é ensinar eles a vontade do Senhor. Acontece na caminhada, acontece no dia a dia, acontece na vida normal, né, na rotina normal de igreja, né? Conhecer uns aos outros, ensinar, através da palavra, qual é a vontade do Senhor, para que eles possam então obedecer. Assim fazemos então outros discípulos. Irmãos, nós vamos encerrar, faltam 5 perguntas apenas, tá? E aí nós vamos ler elas, porque daí a nossa revisão finaliza e aí não fica nada pendente aí, tá bom? Próxima pergunta. Paulo, qual a forma de governo da Igreja Presbiteriana do Brasil? Nós somos uma igreja conciliar, baseada em concílio. Portanto, nós temos o concílio mais elementar, básico, que é o da igreja, chamado conselho, né, formado pelo pastor e presbíteros. Ou ainda, se a gente for fiel à denominação da própria Constituição, presbíteros. Presbítero regente, presbítero docente, né? Aí nós vamos ter então um conjunto de conselhos, de igrejas, portanto, formando o presbitério. Nós vamos ter o conjunto de presbitérios, uma região maior, formando o sínodo. E aí, veja que quando a gente começa a Igreja Presbiteriana do Brasil, no Brasil, a instância máxima ainda era o sínodo, porque eram poucas igrejas e poucos presbitérios. Era no 1950, mais ou menos, que aí tem a nova Constituição, é que a gente vai ter uma nova estrutura que chama o Supremo Concílio, tá? Porque aí a gente vai ter então a instância máxima conciliar de reunião de presbitérios e sínodos, tá? Então, essa representatividade conciliar,
Então nós somos uma igreja conciliar. Existem outros modelos de igreja, de organização, que são as congregacionais, né? A igreja católica, ela se assemelha um pouco do que é a gente, né? Porque você tem lá a diocese, a arquidiocese, você tem o bispado, se aproxima um pouco do que é a gente, contudo difere, porque a igreja ela é conduzida por uma única pessoa, o padre, né? Nós aqui estamos falando da igreja ser conduzida não pelo pastor, mas pelo conselho da igreja, né? E isso também difere de quase todas as outras igrejas evangélicas, onde o pastor é a lei da igreja. Qualquer outra denominação evangélica, tirando a igreja presbiteriana, é o pastor que manda, né? Então você vai ter igreja metodista, igreja batista, para ficar só nas tradicionais, o modelo também é diferente. E não existe a estrutura conciliar com o poder de decisão que tem dentro da igreja presbiteriana, né? Então, se eu vou numa batista ou numa metodista, o pastor ele vai estar lá ou não na igreja a depender de uma decisão que não é da igreja e tampouco do concílio, né? Vai depender de outros elementos. A Assembleia de Deus, o pastor só sai se ele quiser sair ou se tiver um problema dos mais graves possíveis. Senão ele fica o tempo que ele quiser na igreja. E aí a gente vai descambando para situações onde as pessoas montam a sua própria igreja, né? Então você tem hoje as comunidades, as igrejas neopentecostais, onde cada um pode montar a sua igreja que é da sua vontade, né? Então basicamente nós, em termos doutrinários, em termos de organização, ficamos isolados nesse território evangélico aí. Próxima pergunta, Rafael. Orar pelos mortos é bíblico? Essa prática ela surge, né, por meio do catolicismo. Nós não temos base bíblica alguma para defender essa ação. Os católicos eles fazem isso por meio do livro apócrifo. E aí nós voltamos lá no começo das aulas dos catecúmenos para falar sobre os livros apócrifos, né, que são aqueles que não fazem parte do cânone bíblico. Nós não reconhecemos eles como sendo verdadeiros, como sendo fiéis, né? E esse livro apócrifo, né, até o livro de 2 Macabeus, que nós não consideramos como fazendo parte da Escritura Sagrada. Por quê? Porque os livros apócrifos, eles contêm temas, eles contêm ensinamentos que são contrários a outros ensinos bíblicos. Nós podemos pegar, eu estava pesquisando aqui, nós temos 9 textos que tratam sobre necromantes na Bíblia. 8 deles condenam a prática. O outro apenas cita, é um texto de Isaías que apenas cita sobre a questão da necromancia e do Egito. Então, é uma prática veementemente tratada como proibida pela Bíblia. E então nós entendemos que orar pelos mortos não é bíblico, nem consultar, nem buscar. Não há nenhuma comunicação entre mortos e vivos. Próxima pergunta. Pastor, a IPB segue algum manual? Sim, né? Antes de tudo, palavra de Deus, que direciona todas as nossas decisões, todas as nossas reflexões. E nós temos uma Constituição, né? Uma lei a qual nós seguimos, né? Que traz essa organização ou essa sistematização, né? Como Paulo trouxe aqui, da diferença que existe de muitas outras igrejas, né? Nós somos sistemáticos nessa parte, porque existem regras, né? O conselho não se forma de qualquer forma, não é qualquer um que pode fazer parte, membresia tem responsabilidades, junta diaconal tem responsabilidades, e tudo isso está então na Constituição, tá? Então nós não inventamos uma forma de conduzir a igreja, nós seguimos a Constituição, né? Nós não fugimos em nenhum momento das Escrituras,
mas temos aí essa Constituição elaborada para poder, então, conduzir as igrejas locais. Infelizmente, você pode visitar igrejas presbiterianas que, vez ou outra, elas deixam a Constituição de lado e trazem práticas que não são de acordo com a IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil. E então, quem está falhando aí? É a regra ou é a igreja? Se existe uma estrutura toda já construída, nós devemos segui-la, Se não concordamos, então não devemos fazer parte, O que nós vemos por aí são pastores e conselhos guiando as igrejas para longe, como se fossem uma autoridade para sozinhos renovar toda uma estrutura ou até criar uma nova igreja dentro da IPB, Existe a lei, nós estamos seguindo a lei. Nada fora das escrituras, Como eu falei, é para a organização. Nessa parte, nós temos também um código de disciplina que nos direciona quanto à prática da disciplina, na questão de quando que o conselho exorta, quando que o conselho afasta da comunhão. Então não é pela nossa opinião própria, eu acho que fulano de tal, porque eu quero, ele vai ter que sair da comunhão agora. Não, existe uma regra, Existe um julgamento. Quando o conselho recebe uma denúncia, essa denúncia pode ser feita por qualquer membro, nós recebemos ela por escrito, assinada por essa pessoa, e ela se torna então um documento válido para nós. Aí nós vamos transformar, convidar essas pessoas, que são ali denunciantes e parte ali da acusação, para um diálogo, para entender, porque o conselho ele se transforma em um tribunal para julgar esses casos. Então é tudo levado de uma forma muito séria, A sistematização transforma a igreja presbiteriana numa igreja muito séria, Porque nós não deixamos de cuidar, mas cuidamos sempre com princípios, Então o julgamento virá com base a sinais que agravam a situação da pessoa ou tornam aquilo então mais leve sobre ela diante da vida que ela tem, aí várias outras coisas. Então, Constituição, Código de Disciplina, e nós temos princípios de liturgia, que nós não fugimos dos princípios de liturgia. Então, se você for nas igrejas presbiterianas, a maior parte da estrutura do culto, elas vão ser então iguais. Por que eu falo a maior parte? Porque algumas fogem do princípio de liturgia. Exemplo, você vai encontrar em algum lugar, nesse Brasil inteiro, igrejas presbiterianas que no meio da liturgia tem dança litúrgica. Mas isso não está dentro do princípio de liturgia, Por quê? Nós entendemos que isso não é bíblico, não faz parte da estrutura de culto ao Senhor, que a palavra nos ensina, Mas então nós temos aí todos os elementos que o culto, ele vai ter: palavra, oração, sacramentos, louvores, Então nada vai fugir daquilo que as escrituras nos ensinam. Então nós seguimos sim essas diretrizes. Próxima pergunta, Paulo. Deus ainda pode fazer milagres como na Bíblia? Sim, eu acho que a gente precisa pensar o que é milagre, e quem faz. Quem faz é Deus, portanto ele faz o que ele quiser, quando ele quiser, da forma que ele quiser, no tempo que ele quiser. Então Deus pode fazer milagres como estão na Bíblia? Sim. Deus pode fazer milagres que não estão na Bíblia? Sim também. Agora, viver uma vida à expectativa do milagre é que talvez a gente tenha que questionar, Então eu não devo ter uma vida na expectativa de receber milagres de Deus, Ou só sou crente, ou Deus só existe se Ele faz milagres, Deus, se Ele quiser, Ele faz; se Ele quiser, Ele não faz, pelos propósitos dEle. E é só lembrar que Jesus mesmo fala, que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, o que você pode fazer? Você pode falar para a montanha: sai daqui, vai para lá, e a montanha vai mudar. Então isso é só para mostrar como que Jesus mesmo fala da ação de Deus pelo poder da fé, do crer em Deus, Então Deus pode fazer milagres hoje, assim como estão narrados na Bíblia? Sim. Deus pode fazer milagres que nem sequer estão registrados na Bíblia? Também. O que nós
não devemos nos preocupar com isso, porque Deus vai fazer o que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quiser, com quem Ele quiser, né? Então não é uma vida que depende de milagres, pelo contrário, né? Eu já recebi o maior milagre que Deus pode fazer, que é transformar o meu coração, mudar, converter o coração de pedra em coração de carne. Isso basta, porque isso já nos leva para o céu, né? Então acho que esse é um ponto para destacar quando a gente fala nessa relação que as pessoas querem ter com o milagre, ou com o Deus de milagre. Última pergunta. Rafael, alguém já foi capaz de resistir a Deus? Não, principalmente quando nós entendemos, como já foi até tratado em aula, né, que salvação ela é um desígnio de Deus, ou seja, não depende da vontade do homem para acontecer. E voltando a todas as perguntas, e usando até essa ideia da sistematização, né, que é o que basicamente nós fazemos seguindo a linha de interpretação bíblica de Calvino, que é um dos pontos do calvinismo é graça irresistível, ou seja, nós não conseguimos resistir à graça de Deus. É só nós pararmos para pensar que Deus é soberano sobre todas as coisas, criou todas as coisas do nada. Como então eu, criatura, vou resistir ao Criador? Vou resistir a essa obra, a esse maior milagre feito em nós pelo Criador? Então não, né? A salvação como um desígnio de Deus, ela não depende da ação humana, nem pode ser impedida pela ação humana, porque Deus quer, né? Ninguém é capaz de resistir ao querer de Deus de dar vida e salvar, dar fé e salvar alguém. Só um detalhe, no hino que nós cantamos, 334, a conversão, na segunda estrofe diz assim: já ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe Cristo Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Aqui nós temos que lembrar que o hino está falando de um processo, né? Exatamente como no texto que foi lido pela manhã, né? Nós ouvimos do Evangelho, e se o Senhor já está transformando, isso vai acontecer de fato. Mas não quer dizer então que no hino nós afirmamos, não, eu resisti a Deus, eu não quis o Senhor. Não, é que naquele instante ele ainda não tinha compreendido de fato que Cristo era Senhor, para poder então afirmar isso, né? Como o Rafael acabou de colocar. Irmãos, então encerramos a nossa linha aí de estudos doutrinários. Muitas dúvidas, muitos detalhes nós tiramos aqui, e então nós encerramos essa classe de catecúmenos. Quero agradecer a todos os irmãos que acompanharam, estiveram junto e participaram, né, com as perguntas. Nós criamos esse método, né, dessa vez, dessa mesa redonda, e acredito que é positivo. Se você ainda tem dúvidas que não foram sanadas ou surgiram com essas outras perguntas, nos procure, continue tirando suas dúvidas, continue aprofundando o seu conhecimento, para você crescer cada vez mais na sua fé e você ter esta segurança para seguir ao Senhor em todo o tempo. Encerrando então a nossa classe de catecúmenos, todos aqueles que fizeram com a pretensão de se tornar membros, batismo, profissão de fé ou restauração, eu peço que após esse encerramento, então vocês procurem ou a mim ou aos presbíteros para então confirmar o seu desejo de se tornar membro da nossa igreja, assim como eu coloquei no boletim. Por quê? Porque depois de você estudar a doutrina, agora você tem capacidade de decidir, eu quero ou eu não quero ser parte desta igreja com tudo isso que foi respondido, tá? Então, reafirme a sua vontade a mim ou aos presbíteros, para nós podermos então te chamar. Nós vamos ter uma reunião dia 14 e uma reunião dia 21 para nós conversarmos com cada uma dessas pessoas, para entender, né, e conhecer, entender as suas motivações e conhecer um pouco mais, para nós podermos então no dia 26, último domingo desse mês, realizarmos então batismo, profissão de fé e restauração daqueles membros então que vão passar e já fizeram profissão de fé e apenas vão passar por esse processo. Joia?
Vamos orar para nós encerrarmos a oração do Pai Nosso, lembrando os irmãos que 6h30 estaremos aqui para adorar ao Senhor.